castelo forte é o nosso Deus. Quando nós estudamos sobre o livro de Apocalipse, a gente precisa entender alguns aspectos que envolvem o livro de Apocalipse. William Hendricks, que é um dos teólogos e que fala sobre isso, sobre o tema, ele faz uma divisão do livro em termos de seções. São seções divididas e essa é a primeira seção. A primeira seção ela vai do capítulo 1, 2 e 3. E o capítulo 1, 2 e 3, o capítulo 1 é uma apresentação de Jesus. E Jesus é aquele que está no meio dos candeeiros. O que é um candeeiro? Você se lembra daquela peça que é usada no contexto judaico, que tem 6 hastes e uma central? Quem tem essa ideia mental? Consegue entender? Candeeiro é aquilo ali. Tá? E os candeeiros, que são usados aqui na metáfora, eles representam a igreja de Cristo. Os candeeiros, eles têm sempre uma luz, um azeite, que com fio, né, com um pavio, vai acender, tem que estar sempre acesa. E Jesus é esse que está no meio dos candeeiros. Então, quando fala de Jesus estar no meio dos candeeiros, é falar que Jesus está no meio da igreja. Tá? Então, esse é algo que a gente precisa entender dentro do livro de Apocalipse. Outra coisa, quando a gente estuda o livro, a gente não pode pensar assim, somente no aspecto futuro, escrito a partir do primeiro século, porque o livro foi escrito a partir de mais ou menos 95, quando encerra o cânon. A gente tem que pensar passado, Velho Testamento, a gente tem que pensar presente, os dias do ministério de Jesus, e a partir do ministério de Jesus, estendendo até quando? Até hoje. Então, quando a gente lê o livro, a gente não pode ficar assim, não, o livro de Apocalipse é só para o fim. Não, ele tem um aspecto veterotestamentário, ele tem um aspecto neotestamentário e tem um aspecto futuro, estendendo até os dias de hoje. Tá? Então, para a gente entender, interpretar o que o livro está querendo dizer. Muitos crentes tinham medo de estudar o livro de Apocalipse. Eu fiz uma pergunta aqui esses dias, se alguns irmãos se lembram de um disco chamado A Última Trombeta. Quem se lembra? Alguns, não estou tão velho assim, né? Esse era um vinil que contava a história do arrebatamento. E muitos crentes ficavam apavorados, com medo. Eu lembro que eu era menino, escutava, e eu ficava apavorado com aquilo. Gente, o livro de Apocalipse não é para apavorar ninguém. O livro de Apocalipse é para confirmar a fé e dar a convicção da vitória que o cristão tem em Cristo Jesus. Não é para causar medo, não é para causar espanto, é para fortalecer e trazer essa consciência de que, puxa vida, o nosso Deus é vencedor. E Ele nos chama para sermos com Ele participantes dessa vitória. E, sobretudo, quando a gente tem no capítulo de número 21 e capítulo de número 22, o ponto final do reino de Deus é de derrota ou é de vitória? Então, nós já sabemos que a nossa história não é de derrota. Que a nossa história é de quê? É de vitória. E, com isso, nada deveria nos assustar. Absolutamente nada deveria causar em nós algum tipo de espanto ou de estranheza, porque a gente sabe o fim da história. Lembra lá que quando eu digo que o crente, quando ele entende aqueles aspectos, repita comigo, primeiro o quê? Criação, depois queda, redenção, e o último é consumação. O que é a consumação? A vitória de Cristo. Entenderam? Quando a gente entende isso, cria conforto. Aí a gente pode cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, dá um conforto para a gente, tá bom? Então, nós vamos ver então.
Onde é que fica a região das 7 igrejas? As 7 igrejas, elas ficam na região da Turquia, né? A Turquia, hoje lá é um espaço de muito turismo, muitas pessoas vão para a Turquia para voar de balão, né? Então vão para lá para isso. É naquele contexto que aconteceu a circunstância das 7 igrejas. O que a gente vai ver aqui não vai pegar aspectos históricos, é a gente identificar alguns aspectos que envolvem as 7 igrejas. Então, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta, onde? Agora sim, Apocalipse. Porque cada grupo, são 7 grupos, vão falar um pouquinho de cada igreja. Aí você pode acompanhar da sua Bíblia. Esse será o nosso sermão, é um sermão interativo, onde a igreja está ministrando a igreja, onde os crentes estão ministrando aos próprios crentes, tá bom? Então, eu vou iniciar com a igreja de Éfeso, tá? Então, nós temos aqui as 7 igrejas, tá? E nós temos aqui onde é que fica as 7 igrejas? Está vendo aqui Éfeso? Cá embaixo aqui, tá? A igreja de Éfeso, irmãos, às vezes eu até solto em alguns sermões, quando me refiro à carta de Paulo à igreja de Éfeso, porque Paulo escreveu a carta aproximadamente entre 54, aproximadamente. E depois de 40 anos que Paulo escreve a carta, é Jesus que está escrevendo a carta. E quando Jesus vai escrever a carta à igreja de Éfeso, nós vamos identificar alguns problemas que acontecem em Éfeso. Tá? O que aconteceu na cidade ou na igreja de Éfeso? Quando fala da cidade, automaticamente a igreja incorpora o pecado da cidade. Eu não sei, por exemplo, quais são os pecados de Belo Horizonte. É como se os pecados de Belo Horizonte estivessem incorporados na vida da igreja do Vale do Jatobá. Entenderam? Então, não adianta a gente falar assim, nossa, é a cidade. Não, quando o Senhor está falando com a cidade, que inclui os crentes daquela cidade, os problemas daquela cidade, as características daquela cidade. Tá? Tem todo um aspecto geográfico, tem todo um aspecto histórico por trás de cada fala que Jesus está dando a cada igreja, mas é importante a gente entender. Senão a gente fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente tem a ver com isso sim. Tá? Se Belo Horizonte tem problema, a igreja ela tem que entender a sua responsabilidade como igreja diante de Deus. Uma coisa que todo mundo fala, no país todo, é a quantidade de igrejas que tem em Belo Horizonte. Sobretudo quando o Diante do Trono ficou a Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Getsemane, a 8ª Igreja, ficaram bem conhecidas no Brasil todo, se tornaram referência, todo mundo fica espantado com a quantidade de crentes que tem em Belo Horizonte. Usando uma expressão de um autor que diz que cada um é responsável por aquilo que cativa. A Bíblia fala assim, a quem muito lhe é dado. Então, se tem muita igreja, vai pesar para nós um peso de responsabilidade muito grande. Se tem muita igreja, é porque tem palavra. Se tem palavra, tem Bíblia. Se tem Bíblia, tem Evangelho. Então, puxa vida, o que vocês estão fazendo? Entendeu? Então, tem um peso aqui. Tá? O que aconteceu na cidade de Éfeso? Na cidade de Éfeso, Jesus ele vai se apresentar. Então, sempre tem esse ciclo. Como Jesus se apresenta, quais as virtudes que Jesus enxerga naquela cidade, quais os pecados que ele enxerga naquela cidade, né? Qual a advertência que Jesus faz e quais as promessas que ele vai apresentar depois. Tá? Então, como é que Jesus se apresenta ao falar para a igreja de Éfeso? Ele se apresenta como aquele que tem os 7 candeeiros. Eu disse há pouco, os sete candeeiros são o quê? Então, Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja.
ele passeia, ele anda, e ele tem os 7 candeeiros nas suas mãos. Então, Jesus tem autoridade e poder sobre a igreja nas suas mãos. Isso mostra o governo, a soberania de Jesus sobre todo o principado, potestade, sobre toda a força, toda circunstância nesse aspecto espiritual. Então, ter essa convicção nos faz crer que, por mais que a igreja enfrente e passe por dificuldades, Jesus está sempre com ela nas mãos. Traduzindo, se você é igreja, Jesus tem sempre a sua vida nas mãos dele. Segundo, quais as virtudes que Jesus encontra na cidade de Pérgamo, de Éfeso? Primeira, Jesus vê que aqueles crentes eram crentes perseverantes. O que são crentes perseverantes? Crentes que insistiam em relação à fé cristã, não abriam mão da fé cristã. Tá? Ao mesmo tempo, eles eram firmes na doutrina. Vamos pensar aqui num bom presbiteriano que tem a doutrina reformada na ponta da língua. Eles tinham isso. Eles eram dogmáticos. Dogmático significa alguém que conseguiu entender e memorizar o conteúdo doutrinário que foi apresentado. Então, lembra lá que, quando Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, como é que ele começa? Ele fala acerca que Deus nos escolheu antes. Paulo já começa falando sobre a soberania de Deus, e os crentes sabiam sobre a soberania de Deus. Capítulo 2, Paulo vai dizer assim, que aquela igreja, que eles não foram salvos pelas obras, mas foram salvos pela graça. Eles ouviram isso. Capítulo 3 vai falar acerca da autoridade de Cristo, que Deus deu autoridade para a igreja, na autoridade que ele tem, porque venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou. Capítulo 4, ele vai falar da unidade da igreja. Capítulo 5, ele vai comparar a igreja como a esposa, e vai comparar Cristo como o marido. Capítulo 6, ele vai falar do enfrentamento que a igreja tinha que ter, as armas que a igreja recebeu, capacete da salvação, a espada do Espírito, e vai trazendo toda aquela dimensão do capítulo 6. Então a igreja recebeu isso tudo e ela pegou. Nossa, é isso mesmo, está certo. E durante esses 40 anos a igreja foi firme quanto a isso. Só que, qual o pecado que a igreja passa, irmãos? Qual que o pecado que a igreja tem? Tinha doutrina, tinha convicção, mas não tinha paixão, mas não tinha amor, e não traduzia aquele amor no dia a dia. Abandonaram o primeiro amor. Pergunto, tem crente assim hoje? Tem crente que sabe tudo de doutrina, mas o fervor espiritual, entusiasmo em relação à vida cristã foi-se? Foi embora? Tem. Então, ele chama a atenção daquela igreja quanto a isso. Vocês abandonaram, vocês têm doutrina, mas abandonaram o primeiro amor. Eu me lembro que uma fase que o meu irmão estava vivo, qualquer pessoa que falasse mal da igreja, na frente dele, ele brigava. Não! Falasse mal de pastor, até porque tinha o irmão pastor, ele brigava também, ele ia em defesa. Mas não passava daquilo. Bebia, fumava, se prostituía. Ele tinha conhecimento, sabia da Bíblia, defendia a apologia da fé, mas de que adianta? Entenderam? Era essa a postura da igreja de Éfeso. O que está acontecendo aqui? Qual a advertência de Jesus em relação à igreja? Lembra o que aconteceu. Lembra onde vocês caíram. Tá? Voltem à prática das primeiras obras. Vivência do primeiro amor. Tá? Senão você vai ser movida do seu lugar. Senão eu vou te remover. E essa remoção aí, irmãos, é uma metáfora que pode estar atrelada.
Deus permitir que situações difíceis aconteçam, Deus permitir que uma situação de crise venha. Às vezes, os problemas que nós passamos são a trombeta de Deus para dizer para a gente voltar. Lembra de onde você caiu e volta. Tá? E, por fim, quais as promessas que nós temos, irmãos, no texto, que estão atreladas à igreja de Éfeso? A igreja tem essa promessa de Jesus, que o vencedor, né, ele vai ser alimentado pela árvore. Aí, lembrando lá de João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Jesus é esse nosso alimento que foi cantado aqui, né? Tu és meu alimento, Jesus, né? E aí ele vai viver no paraíso de Deus. O que foi quebrado lá atrás, em Gênesis capítulo 3, vai ser restaurado nessa comunhão que nós teremos com Cristo. Então, é essa estrutura que nós vamos ver nas outras 6 igrejas. Agora, qual é a próxima igreja? Esmirna. Então, esmirnenses, podem vir aqui à frente. Aí o grupo vem e alguém fala, tá bom? Pastor, faz favor. Não, aqui, ó. Obrigada. Pode deixar, pastor. Ah, tá. É o povo. Bom dia, a paz de Cristo. Vou falar sobre a igreja, né? Nosso grupo foi para representar a igreja de Esmirna, que em Apocalipse, né, no 2, como o pastor disse, de 8 a 11, que está lá escrito sobre a carta em Esmirna. Então, essa igreja, ela foi uma igreja perseguida. E, como o pastor explicou aqui sobre Éfeso, né, o que nós entendemos é o seguinte. Saiu ali. Está muito próximo, Éfeso de Esmirna. Então, Éfeso era uma igreja rica, né, pastor? E Esmirna também. Ela se tornou uma cidade, desculpe, irmãos. Éfeso era uma cidade rica. E Esmirna também, na cidade, era uma cidade rica. Mas a igreja em Esmirna, ela era pobre. Ela era perseguida e era pobre. Então, aqui, Jesus ele é representado como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. As virtudes e o elogio foi que ali, como a igreja perseguida, eles viviam em tribulação, né, e vivia em pobreza, mesmo estando numa cidade rica, né? Espiritualmente, eles eram ricos. E também um povo fiel. E o pecado? O pecado que estava entrando ali na igreja era da blasfêmia. Mas essa blasfêmia, ela vinha na atitude dos judeus, que estavam se infiltrando ali na igreja de Esmirna. E Jesus fala, né, que ele conhecia, né, o que estava acontecendo ali. Então, ele declara que os judeus eram como sinagoga de Satanás. E que o povo ali, né, de Esmirna, da igreja de Esmirna, os cristãos, eles não precisavam de temer, que é a advertência, que ali o povo não precisava de temer e seria que eles fossem fiel. Aí está escrito lá, ser fiel até a morte. Então, encorajamento de Jesus à igreja. E a promessa da coroa da vida
eterna, né? Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E ali a explicação. A segunda morte é a vida eterna, né? E nós hoje, como Igreja do Senhor, nós esperamos, né? Lógico, né? Como os verdadeiros cristãos que somos, esperamos também sermos vencedores e também esperamos a segunda vinda de Jesus, né? De Cristo. Então, o verdadeiro vencedor, aquele que mesmo passando por tribulação, perseguição, como ali a igreja, né, em Esmirna, os cristãos ali, Jesus fala, não temas, vocês vencerão. Eu conheço a tribulação que vocês enfrentam, né, sendo uma igreja pobre, numa cidade rica, com a tribulação ali dos judeus, né, que estavam infiltrando na igreja e blasfemando, mas fique firme, persevere, que eu estou com vocês. Então, Jesus está conosco, como a igreja dele. Então, Jesus fala para o dia de hoje, que nós não precisamos temer, em meio, né, à tribulação, a tantas coisas que a igreja enfrenta, tribulação, perseguição, né? Como nós temos visto aí hoje falando, né, sobre políticos que podem vir e proibir a igreja de falar. Isso é uma perseguição. Então, o que Jesus diz para nós, irmãos? Não temas. Eu venci e vocês vencerão. Então, se você está passando por tribulação, seja ela qual for na sua vida, não tema. E como cristão, o que nós devemos ser? Fiel até a morte. Irmãos, e interessante também, né, pastor, que nós aprendemos, é que você pensa assim, até a morte, então é lá, né, quando eu for morrer. Não, é que se hoje entrar aqui, ou em qualquer lugar que você tiver, né, alguém falando assim, negue Cristo, isso mesmo, negue, senão você vai morrer. Aí o que você vai fazer? Será que você vai negar? Será que eu vou negar? Então, por isso que fala, seja fiel, não temas. E naquele tempo lá em Esmirna, nessa igreja lá, né, maravilhosa, que nós temos que aprender com eles, que Jesus fala, eles foram perseguidos e muitos, né, pastor, morreram como hoje, né? Temos vários casos aí de missionários que morrem pelo evangelho. Então, lá foi assim, tá, irmãos? Essa perseguição e que não negaram. Então, que nós não neguemos ao nosso Deus, não neguemos a Cristo nunca, através das nossas atitudes, através daquilo que nós temos aprendido aqui, tá? Então, aqui, uma igreja perseguida, né, mas o quê? Fiel. E Jesus diz, o que Jesus diz? Vamos falar junto? Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Amém? Aleluia. Fica aqui, eu vou pegar o microfone, faço a pergunta, a senhora responde. Bom dia, irmão. Ai, que tremedeira que eu estou. Está funcionando aqui? Alô? Som na caixa? Se não tiver, não tem problema. Meus irmãos, bom dia para vocês também. Então, a dupla que... Alô? A nossa dupla foi a dona Beth e eu. E a dona Beth falou assim, nossa, irmão, não quero ir lá na frente, não. É parceria, minha filha. Nós lutamos junto aquele dia lá, agora nós vamos tremer junto lá na frente. Não é verdade? E foi muito bom trabalhar com a dona Beth, a gente só cumprimentava. Então, só divulgando aqui uma parte positiva desse estudo que o pastor faz de integração. Então, como eu vi a sabedoria dessa senhora?
Então, às vezes, a gente vê a pessoa, está quietinha no cantinho dela ali, os meninos aparecendo, né? E ela ali. Mas se os meninos estão aparecendo, é porque ela está por trás. Ela está fazendo alguma coisa diferencial. Não é verdade? Então, quando os filhos aparecem, ou os netos aparecem, porque a avó, quem está por trás ali está. Então, eu vi a sabedoria dela, uma fala bonita, e o que nós respondemos aqui, na hora que o pastor foi corrigir no dia, nós não tivemos um erro, como a maioria, né, pastor? Tudo que nós colocamos era o que ele estava querendo ouvir. Então, foi muito bom. Né, dona Beth? Foi legal, não foi? Foi. Então, deixa eu perguntar para a senhora. Como Jesus se apresentava na igreja de Pérgamo? Anjo da igreja. Anjo da igreja. Essa igreja de Pérgamo, uma coisa interessante, gente. É uma igreja que estava localizada num contexto de uma cultura fantástica. Então, o povo era bem culto. Por quê? Uma das maiores bibliotecas, a segunda maior biblioteca da região da Ásia, estava em Pérgamo. E ela tinha tudo para ser a primeira. O papiro, que estava lá em Filadélfia, eles queriam trazer tudo isso para Pérgamo, porque ela já tinha uma biblioteca significativa, para ser a primeira biblioteca mais importante. Aí não deixaram trazer os papiros, não, trouxeram os Pérgamo, que é uma outra textura para colocar ali a questão dos livros. Então, era uma igreja muito culta. Então, Jesus, o anjo da igreja ali, veio fazer a diferença. E uma igreja, a gente vai ver outras respostas ali, assim, com uma idolatria, assim, abusiva. Lá estava em Pérgamo, que se dizem, né? A gente estudou aí, vi, as 7 maravilhas do mundo, o templo de Zeus. Quando fala assim, quais as 7 maravilhas do mundo? Não é verdade? Tem muito mais maravilhas aí. Mas lá estava o templo de Zeus, e prestavam culto a Zeus. Então, o importante lá era Zeus. A cultura era tão avançada, que a maior escola de medicina em toda aquela região estava em Pérgamo. E lá que surgiu aquela cobrinha que tem naquele símbolo dos médicos, vocês já viram? Surgiram ali. Por quê? A cobra, ela era idolatrada também, era pecado, era o Deus cobra, para vocês terem ideia. Importante é isso. Tá ok? Bom, dona Beth, vamos continuar então. Dona Beth, qual que era a virtude daquela igreja? A espada afiada de 2 gumes. Olha só, Jesus, a espada afiada de 2 gumes. Então, estava ali essa espada para cortar as coisas erradas e proteger as coisas certas. A espada é um instrumento de defesa. Então, essa espada, Jesus é a espada de 2 gumes, porque corta mesmo. Então, vai cortar coisas erradas e defender as coisas certas. Então, por isso que Jesus é tido lá como essa grande virtude, é o elogio que está ali. Então, isso tudo que nós estamos respondendo aqui, está naquele terceirozinho quadro ali, que foi confeccionado nesse estudo das quinta-feira. Dona Beth, qual que era o pecado que estava ali? Sustentar a doutrina de Balaão. Sustentar a doutrina do Balaão. Então, eles queriam que naquela região toda ali, prevalecesse o que era errado, o que era contra o que Deus tinha colocado, o que era certo. Só que naquele contexto ali, tinha pessoas que eram a favor de Balaão, a grande maioria, mas tinha o pessoal de Israel, o pessoal que sabia das coisas certas, que queriam seguir o verdadeiro. Então, mas ele defendia o que era o pecado maior? As coisas de Balaão, as coisas do diabo. Vamos ser bem claro, as coisas do maligno, as coisas erradas. E quais essas coisas erradas, as advertências, dona Beth? Não comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Era o forte deles. Então, eles queriam que houvesse, que o povo de Israel podia estar prestando o culto deles, reconhecer Jesus como o único Salvador, mas que podia também estar participando das iguarias deles, que defendendo que como fosse, não tivesse tão errado. Então, olha que pecado que é esse, entendeu? Não praticar isso. Então, aí a gente vê uma história dessa aqui, como isso aqui foi escrito há muitos anos, mas é para a nossa igreja, e nós estamos nesse contexto aqui, gente, não tem como sair fora. Então, isso tudo, a gente vê as interferências que o mundo nos oferece, nos fornece, em relação à igreja.
Então, hoje a igreja não é perseguida, hoje a igreja é limitada, e nós vivemos um país que nós temos liberdade de culto, mas tem tantos locais do nosso mundo aí que a situação é grave. E a gente vê aí, uma notícia dessa semana aí, não sei se os irmãos viram aí, o governo chinês está proibindo o culto, a liberdade de culto. Não pode compartilhar nada para a internet, não pode divulgar nada em cartazes fora, nada. Então, vocês imaginam aonde nós estamos caminhando. Então, é a história que a igreja vive hoje. Dona Beth, qual que é a promessa? Arrependimento, vencedor, maná escondido, pedrinha branca com novo nome. Salvação. Nós receberemos um novo nome. Eu estava olhando a questão da pedrinha branca. Então, naquela época, quando ia jogar uma pessoa ou ia fazer uma votação, eles usavam a pedrinha branca e as pedrinhas pretas, escuras. Então, a pedrinha branca é a absolvição. Então, essa pedrinha branca que nós vamos receber aqui é da absolvição. Então, a gente vai olhar o texto assim, dá mais uma esmiuçada. Então, que a gente será absolvidos. Aqueles que permanecerem até fiéis, herdaremos, então, a coroa da vida eterna. Então, nós vamos entender que a igreja nossa, a igreja do Vale de Jatobá, tantas igrejas evangélicas aqui, mas a nossa, é o nosso contexto. Então, nós temos que estar firmes e nessa esperança de luta, estamos numa luta, né? O nosso adversário está rugindo, e a gente permanecer firme e saber que Deus está do nosso lado, Ele é a nossa fortaleza. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Obrigada. Meus irmãos, bom dia. Nós vamos da altura, acho que não é. Nós vamos apresentar também sobre a igreja agora de Tiatira, que também é uma igreja próxima das localidades que já foram citadas. O Kleber vai citar os elogios e a forma como Jesus se apresenta para essa igreja, e eu apresentarei as advertências que Jesus dá para esses nossos irmãos. Jesus se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como fogo, como chamas de fogo, os pés como bronze polido. Jesus elogia a igreja, as suas obras, o amor, serviços, perseverança, obras numerosas. Então, Jesus destacou um monte de características positivas sobre a igreja de Tiatira, mas ele também acusa. No verso 20 do capítulo 2, ele fala que eles toleraram a mulher chamada Jezabel, que nós traduzimos como uma heresia que estava dentro, no meio dos irmãos. William Hendrickson, ele diz que essa Jezabel, ela defendia de que para conhecer o mundo, para conhecer Satanás, nós devemos fazer parte do mundo dele, porque é só de dentro que nós podemos conhecer o nosso inimigo e então derrotá-lo. E Jesus acusa essa igreja falando que ele detestava tanto aqueles que praticavam, quanto a própria mulher Jezabel. E por isso ele adverte no verso 22, ele fala que eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, Jesus faz essa advertência de que se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem e passassem a conhecer apenas ao nosso Deus, ele iria não somente mandar doenças no meio da igreja, mas iria chegar ao ponto de matar os filhos dos irmãos, matar até mesmo os próprios irmãos. Mas, como todas as promessas de Jesus que nós observamos no estudo, nenhuma dessas acusações ela é final, porque Jesus sempre deixa uma porta aberta, e aí ele faz a promessa de que ao vencedor, aquele que não participou dessas coisas, aquele que se arrependeu,
e guardar até o fim as minhas obras, no verso 26, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que Jesus ainda promete de que aqueles que se arrependerem ainda reinarão com ele nos céus. Bom dia, irmãos. Irmãos, Elisete, bom dia para você. Como Jesus se apresenta à igreja de Sardes? aquele que tem os 7 estrelas e aquele que tem os 7 espíritos. Vamos lembrar também aí, né, que foi falado aqui, né, que Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2 vai falar, né, desses espíritos, né, que é Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Escrevi aqui, mas estou falando de outro texto. Né, ele fala que ele é o de entendimento, conselheiro, sabedoria, inteligência, temor, fortalecimento, fortaleza, né, e conhecimento. Quais são as virtudes da igreja de Sardes? São poucas pessoas, Elisete, que não se contaminaram. Então, a igreja, às vezes, pode estar cheia, né? Mas muitos contaminados. Nós aqui, ó, estamos com a igreja, né? Com um número bom, mas muitos podem estar contaminados. E naquela igreja de Sardes, foram poucas que não se contaminaram. Elisete, qual que é o pecado que a igreja tinha? O pecado daquela igreja é que ela estava viva. Nós não estamos vivos aqui agora. Aquela igreja estava viva, mas morta espiritualmente. Então, nós precisamos pensar, né? O que tem acontecido com a nossa vida? Será que estamos vivendo uma vida espiritual, né? Que de acordo com a vontade de Deus? Então, naquela igreja, eles não tinham achado íntegras as suas obras. Era uma igreja viva, mas estava morta. E poucos que não tinham se contaminado com elas. Quais são as advertências daquela igreja de Sardes? A advertência é que Jesus virá como ladrão. Quando eu fui observar esse texto na Bíblia, como Jesus virá como ladrão, foram muitos textos, são muitas advertências, né? Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2, 2 Pedro 3, 10, mas Lucas 12, 39 fala, se o pai de família soubesse, né, quando o ladrão viria, ele ficava de guarda, né, para que a casa não fosse minada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, porque nós não sabemos, né, só Deus sabe o dia que nós vamos partir. Podemos estar aqui agora e amanhã não estar mais, né, que nós possamos tomar essa advertência para nós, estar sempre preparado, buscando a presença de Deus e sempre fazendo a vontade de Deus. Elisete, qual que foram as promessas que a igreja de Sardes recebeu? As promessas para ele e para cada um de nós, para a igreja de Sardes e para cada um de nós. Vamos ficar atentos a essas promessas. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagará o nosso nome do livro da vida. Então, aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas. É isso que você quer para você? Vamos cada um pensar, o que nós temos feito? Então, aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas. São as promessas de Jesus para cada um de nós. Vamos todos, né? Espera só um pouquinho. Irmãos, nem sempre uma igreja local se espelha exatamente como na mesma organização que a igreja de Apocalíptica. Isso nós aprendemos aqui também. Mas há aqui ou ali coincidências. Embora a sua igreja seja única e bem peculiar, a sua região ou estilo, ela é parte da igreja maior que é Jesus Cristo. E finalizando, ele fala assim, na comunidade de Sardes, o negativo era mais forte que o positivo. Está no versículo 3 e 4. Por isso a ordem é até invertida, né? Tem mais advertência do que elogio, né? Será que que a igreja do Baixo Tabá, se fosse avaliar ela hoje, né? Porque essas cartas,
é para a igreja de todos os tempos, né? Vamos pensar nessa pergunta, né? E eu deixo essa pergunta para cada um dos nossos irmãos. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Apocalipse 3, verso 6, e vamos estar lendo esse versículo todos juntos. Esteja bem atento a esse versículo que foi falado aqui. Vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Próximo grupo. Bom dia, igreja. O nosso grupo vai falar da Filadélfia. Essa igreja é uma igreja abençoada, como a igreja do Vale do Jatobá. Só que temos as nossas advertências, e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse 3, e acompanha comigo essa leitura, onde vai falar dessa igreja, que vocês fiquem bem atentos, prestem bastante atenção, o que nós vamos falar sobre essa igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fechará, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantém, eis que os feri a prostrar-se aos pés e conhecer que eu o amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é um alerta. Vem, sem demora eu venho. Guarda o que você tem, Igreja do Vale, que nós possamos guardar a palavra de Deus e que nós possamos ser uma igreja que não negue em momento algum da nossa vida, em momento nenhum, diante de tudo que foi falado aqui. Como que você vai apresentar diante desse mundo que jaz no maligno? Você vai negar Jesus? Não, faça como essa igreja, ser fiel na palavra, guarda a palavra e não negue a palavra em momento algum da sua vida, porque aquele que permanecer firme, como diz o versículo 12, ao vencedor far-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Que nós possamos estar com esse nome gravado no nosso coração, a palavra de Deus possa permanecer. E nada nesse mundo possa fazer nós negar a nossa fé, negar a palavra de Deus. E esse grupo, quem vai estar falando sobre a igreja de Filadélfia, vai estar falando como Jesus apresentava, o nosso irmão Caio. Ele sentiu no coração de estar falando. Então, nós já meditou aqui nesse texto que fala sobre a igreja, e agora o Caio está com a palavra e ele vai estar falando a cada um dos detalhes.
Bom dia, irmãos. Eu vou estar aqui falando sobre algumas coisas da igreja de Filadélfia. Primeiro, como Jesus se apresenta. Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Isso eu encontrei em Apocalipse 3, no versículo 7. As virtudes, ou no caso elogio, da igreja de Filadélfia. Eles eram perseverantes, guardavam as palavras, põe diante do povo uma porta aberta, não negou o nome de Jesus. Isso eu encontrei no versículo 8. Advertência: fará o povo prostrar aos pés de Jesus e conhecer que Jesus a amou. Versículo 9. Conservar o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, no versículo 11. Promessas: Jesus guardará a igreja na hora da provação que virá sobre todo o mundo, no versículo 10. Ao vencedor, faloei coluna do meu santuário, gravara sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Amém. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Como é mais fácil fazer pergunta, né? Eu vou fazer as perguntas e o André vai responder, né? Então, nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Tem os seus defeitos, né? E o André está com a palavra. Bom dia, irmãos. Só fazer uma introdução rápida, né? Um pouco do que nós aprendemos na quinta-feira, né? Foi um dia inteiro, né, sobre cada uma dessas igrejas. Então, nós vamos fazer um breve resumo. Essa igreja era um grande centro financeiro da época, tinha muita produção de tecido lá, um centro de medicinal também, né? E lá tinha águas termais, né? Inclusive, essa vai ser uma metáfora que Jesus usa para repreender a igreja. Pode comer. Então, como nós falamos, André, como Jesus se apresenta nessa igreja? Jesus ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E quais são as virtudes e elogios? Essa igreja ela tem uma característica, né? Assim, ela e a igreja de Sardes, elas não têm elogios, há apenas repreensões para com essa igreja. E quais são os pecados? Os pecados já são bastante, já. Jesus fala que é uma igreja morna, né? O pastor nos ensinou que isso significa que é uma igreja mais ou menos, né? O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E ele falou que isso é muito ruim, porque quando a igreja é fria, quando a pessoa não é crente, né? É uma repreensão clara, né? A apresentação do evangelho. Ou então, se a igreja é quente, né? É uma igreja boa, fiel a Deus, né? Mas quando a igreja é mais ou menos, fica difícil de se tratar o problema daquela igreja. E esse era um dos grandes problemas deles. Além disso, eles eram arrogantes, né? Eles achavam que eram ricos, abastados, que não precisavam de nada, né? Que eram autossuficientes. Mas Jesus fala que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, que eles estavam cegos e nu. E quais são as advertências? Jesus ordena que eles se santifiquem, né, e que eles, de fato, se arrependam, sejam zelosos para com a doutrina. Ele usa a metáfora, né, que eles comprem ouro fino para que eles venham se enriquecer de fato, conhecer a Deus, que eles venham comprar vestes brancas, santificar, né, vestes limpas, e colírio para que de fato venham ver, venham discernir. E, finalmente, quais as promessas?
A primeira promessa de Jesus, ele fala que, apesar de todo esse cenário muito triste, né, essa situação caótica da igreja, que ele estava à porta e batia, e que se aqueles irmãos ouvissem e abrissem, Jesus entraria, cearia com eles e eles com Jesus. E esses seriam os vencedores. E aos vencedores, Jesus ia dar a eles o assentar-se com Cristo, assim como Cristo assentou-se com Deus após a vitória na cruz. Eu quero ler 2 versículos, Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A pergunta é, quando a gente vai falar a palavra de Deus, a gente, primeiro, essa palavra não falar com a gente, não adianta. Então, eu tive pensando muito nessa semana sobre isso. Então, isso falou muito aos nossos corações, porque como que Deus está vendo nós hoje? Quando falo nós, não só a igreja aqui, mas de um modo geral, né? Estamos morno, ou quente, ou frio? Então, é uma pergunta que nós deixamos para cada um de nós, que possamos meditar nesta manhã, como que Deus nos vê. Amém. Amém, irmãos? Bom, né? Ouvir. Me senti como um professor aqui com os alunos aplicados e entendendo o conteúdo, entendendo a missão e aplicando esse conteúdo. Visto essa exposição, irmãos, eu quero deixar em aberto para a igreja. Se alguém quer fazer alguma consideração, eu sou Josué, que gosta de estudar sobre Apocalipse, alguma coisa a mais, dentro das 7 igrejas, perguntas ou alguma circunstância que chamou a atenção. Hoje é uma aula coletiva. Alguma colocação, alguma orientação? Então, vamos identificar lá, irmãos, aqui, algumas questões. Como é que a igreja de Éfeso é tida como uma igreja decaída? Crente decaído. Aí você tem que olhar do aspecto individual e do aspecto coletivo. Nessa semana eu recebi informações do Brasil presbiteriano, a gente recebe, depois eu até posso postar depois no grupo da nossa igreja. E o que mais me impressionou foi o número de pastores exonerados. A gente tem exoneração administrativa ou a pedido, né? Quando alguém fala, eu quero dar um tempo, depois eu volto, eu não quero voltar mais. Então, e me espantou o número de pastores que pediram exoneração na nossa denominação. Depois você pode conferir no Brasil presbiteriano. Me espantou. Muita gente. E muita gente, por conta da pandemia, irmãos, não conseguiu voltar para o pastorado ou continuar a viver a vida cristã. Muitos crentes não voltaram. E a minha pergunta é se não são semelhantes aos crentes de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Segundo, hoje, tem aquelas igrejas que têm uma visibilidade, mas tem uma igreja invisível que está espalhada pelo mundo afora, sobretudo em contextos de islamismo, em contexto de ateísmo, de comunismo, na essência da palavra, e que nesses países, nesses lugares, a igreja ela tem crescido. E, para espanto nosso, a igreja tem se mantido. Nós ouvimos aqui, alguns dias atrás, que no contexto do país lá do Dragão, não pode ter mais de 5, no máximo 10 pessoas reunidas.
porque, caso contrário, será perseguido. Então, 5 pessoas já é uma igreja grande, mas aquela igreja ela está espalhada. Então, eles não têm, como nós aqui, uma igreja com 100 pessoas, 100 e poucas pessoas reunidas. Grupos pequenos, cresceu um pouquinho, tem que se espalhar para não dar ideia para que o Estado venha e interrompa aquela situação. À noite eu trago mais estatísticas sobre isso, mas a igreja está lá. A ISIS, Estado Islâmico, por mais que o Estado Islâmico tenha ameaçado e sentenciado muitos cristãos, à medida que cristãos foram sendo mortos, cada cristão que era morto chamava a atenção dos segmentos do Estado Islâmico, e isso fez com que as pessoas começassem a ter uma aversão, os próprios islâmicos tiveram aversão ao islamismo, e aquilo que começaram a ouvir acerca do Evangelho passou a fazer sentido, e muitos islâmicos se converteram. O Egito, que é praticamente uma religião multicultural, panteísta, tem tido conversões, e há relatos, irmãos, de pessoas sonhando com Jesus e se convertendo de maneira sobrenatural. Não foi ninguém pregar, alguém sonhou, e como que um momento de uma revelação. E essas pessoas estão em países em que não tem gente pregando lá. Deus está se revelando àquele povo. E a igreja está se reunindo. Num lugar onde há um nível de perseguição total, severa. Severa. A igreja de Pérgamo, temos que considerar, é uma igreja licenciosa. Igreja licenciosa é aquela igreja permissiva, é o crente que agora pode tudo, não tem nada a ver, bebida, cigarro, prostituição, adultério, divórcio, não tem nada a ver, nada disso tem a ver. É a vida, nós somos falhos mesmo. A igreja de Pérgamo representa exatamente isso. Tá? A igreja de Tiatira é a igreja que, na verdade, ela tem um caráter mais institucional, ela tem a pompa e circunstância. Nós vimos aqui o casal falando que lá no país do dragão tem os pastores e tem igrejas instituídas, mas todos são, na verdade, militares que, travestidos de pastores, conduzem uma igreja, mas, na verdade, eles são militares. É uma igreja formal, tem o templo, tem o culto, a liturgia, mas não tem Jesus. Igreja papal. A igreja de Sardes, essa talvez a gente poderia pensar no que tem acontecido na Europa hoje. Muitas igrejas que eram fortes, dinâmicas, perderam a pujança, espiritualmente mortas. Como foi citado aqui, biologicamente viva, mas espiritualmente morta. Estruturalmente funcionando, mas espiritualmente morta. E aí, o que tem na igreja de Sardes não tem elogio, tem uma constatação. No meio de todo mundo tem um remanescente fiel. Tem um grupinho que permanece fiel. A igreja de Filadélfia recebe esse nome porque um dos líderes da cidade colocou o nome da cidade relativo ao irmão dele, que ele gostava muito. Então ficou o nome Filadélfia, igreja do amor fraternal, amor amigo. E essa igreja é uma igreja que tem uma característica muito própria, de que a presença de Cristo ali, sobretudo, deu àquela igreja vigor e pujança para fazer aquilo que tinha que ser feito. Não tinha nenhum tipo de reprimenda de Jesus. E, por fim, a igreja de Laodiceia, havia um ponto no contexto da Turquia de que de uma montanha saía água fria, de outra montanha saía águas termais, água quente, e quando chegava na cidade de Laodiceia, as águas se encontravam. E à medida que essas águas se encontravam, essa água ficava morna. Aí você pensa o seguinte: é melhor tomar água quente ou água fria? Tomar um café quente é bom, né? Um chocolate quente é bom, né? E em dias de calor, tomar uma água
fria ou fresca é bom. Mas já tentou tomar água morna? Parece que o nosso organismo ele não consegue adaptar-se a isso e a gente tem ânsia de vômito. E Jesus usa essa metáfora para dizer que aquela igreja ela estava dessa forma, causando ânsia. E aí, irmãos, fica uma reflexão: será que temos causado ânsia no nosso Deus? Será que cada um de nós, com a nossa vida, tem causado essa ânsia de Deus? Nossa, é intragável. Quando nós passamos por circunstâncias na vida, e essas circunstâncias fazem com que a gente tenha que resolver problemas que a gente não consegue resolver porque são difíceis, nós somatizamos. Comemos uma coisa, aquilo não cai bem, não é porque tinha bactéria, porque a gente não conseguiu digerir. E aquilo faz com que a gente devolva, vomite. Era essa situação que o nosso Deus está dizendo que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Eles estavam causando essa estranheza diante da santidade de Deus. Eu estou a ponto de vomitar. Então, irmãos, são igrejas, como disse, representa a igreja de Cristo em todo o período da história. Todo o período da história. E que faz com que a gente reflita em qual desses estágios nós estamos aqui, qual desses representa um pouco mais a nossa vida, o que nós precisamos mudar como igreja, o que você precisa mudar como crente, porque aí você vai entender que você não é meramente um ser biológico. Deus te chamou para ser um adorador, um ser espiritual, que o adore em espírito e em verdade. E aí eu digo o seguinte: se nós não compreendermos o valor espiritual da igreja, irmãos, não será a regra que vai mudar a vida de ninguém. Se você não entender que você tem um chamado espiritual para servir a Deus, determinação de conselho, não vai mudar a vida de ninguém. Porque se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o Rei de Deus. Então a nossa missão é pregar o Evangelho, para que o Evangelho, de fato, a seu tempo, chegue no coração do pecador e traga essas profundas mudanças estruturais e espirituais na vida de cada um. A minha expectativa é que você se anime, venha às quintas-feiras e participe com esse grupo. Quem sabe à frente a gente faça uma outra tomada, onde a própria igreja ministra à própria igreja a palavra que vem do coração de Deus. Amém?